Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Sou Paulo Ricardo, da Igreja Metodista, em Bertioga, no bairro de Riviera. Continuando a nossa reforma da nossa casa, hoje nós vamos falar sobre janelas e portas. Para que servem as portas e janelas? A porta é o local de entrada, mas para entrar você precisa convidar. Aquele que entra pela porta e não é convidado é um invasor. Não tem direito de ficar ali dentro. E a janela? A janela, ela é um local para entrar luz, para passar o ar, para refrigerar a parte interna, para evitar umidades, né? E a janela, ela é feita para você espiar, para você olhar, para você observar. Ela permite que você ouça o que acontece lá fora. Essa é a função da janela. Também aquele que entra pela janela é um invasor, pois sabemos que o que entra pela janela é ladrão. Lá em Samuel, Salmo 141, versículo 8, onde diz assim: Mas eu elevei os olhos a ti, ó Yahvé, e em ti eu tenho confiado, não me desprezes. Então, o que conta? O nome do título aqui na minha Bíblia está Súplica por Santidade e Proteção. Para que minha casa tenha santidade e proteção, os meus olhos eles têm que estar voltados para Deus. Então, as janelas são os olhos e os ouvidos. As janelas da minha casa são os olhos e os ouvidos. Mas por que os ouvidos? Como eu disse, eu ouço o que acontece lá fora. E o ar entra também, eu respiro. Poxa, mas o que tem a ver eu respirar com as coisas que eu faço? Qual o ambiente que eu tenho respirado? Em que lugar que eu tenho ficado? Nós temos proteções para muitas coisas. Agora estamos num momento aí pós-pandemia, indo e voltando ainda, e a proteção tem sido máscaras. Você tem que se proteger com o que você respira para que você não seja contaminado. O ambiente que você estiver, o ambiente que você respira, se são um ambiente de coisas erradas, vai te fazer mal. Samuel, lá 1 Samuel 16:7, onde diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui fala quando Deus fala para Jessé ir na casa, para Samuel ir na casa de Jessé, e lá ele vai mostrar, ele deixa bem claro que ele vai mostrar quem é que será ungido. Só que Samuel chega lá e ele começa com os olhos humanos. E aí ele olha para aquelas casas, que são aqueles filhos, mas ele olha pela janela. Não se observa uma casa por fora pela janela. É como eu disse, a janela é para você olhar de dentro para fora, não é para olhar lá dentro. A única coisa que pode passar pela janela é o ar e a luz. São as duas únicas coisas que elas precisam, elas são feitas para isso. Agora Deus, ele sabe como é que é o interior. Por isso Deus ele olha de dentro para fora, ele sabe tudo que tem dentro da casa. Deus ele é autoridade na minha vida, na vida de qualquer um. Mas ele é uma autoridade tão justa que para entrar na minha casa, mesmo sabendo que tem algo errado, ele bate a porta. E se eu não o convidar, ele não entra na minha casa. Diferente de uma autoridade dos homens, um policial, se ele sabe que tem algo errado na minha casa, ele vai entrar na minha casa, ele vai pegar o que tem errado e eu vou ser condenado por isso, mesmo sendo uma autoridade. A autoridade que Deus tem na vida do ser humano, ele sabe o que tem na casa, ele não invade, ele pede para entrar. Quando ele entra, ele sabe o que tem dentro. Ele olha, ele abre as janelas para que a luz entre, para que o ar circule, para que haja vida dentro da minha casa. E aí, aquilo que tem de errado na minha vida, Deus
não vai usar para minha condenação. Porque se eu o convidei para entrar, é porque eu não quero mais nada de errado lá dentro da minha casa. Ele vai me dizer como tirar as coisas da minha casa e dessa forma eu não viverei mais no erro. A partir do momento que Deus começa a habitar na minha casa, na sua casa, e o que tem errado você começa por fora, você não precisa manter as suas janelas fechadas, porque você não tem mais nada a esconder. E ninguém vai vir olhar, porque qualquer um que quiser conhecer a tua casa, você vai convidar. Mas lembre-se que às vezes as janelas precisam ficar fechadas, para que o inimigo não entre, para que o ladrão não entre para roubar a sua herança. Aquilo que é seu, que está guardado, aquilo que você conquistou. Agora dentro da sua casa só vão ter coisas que você vai conquistar. Quando eu falo janela, é também o que você respira. Imagine você estar na sua casa e alguém faz uma fogueira, tem uma fumaça ali perto. Automaticamente o que você vai fazer? Você vai fechar a janela, porque você não quer respirar aquela fumaça que vai te fazer mal. Está ouvindo um som que não está te incomodando, que ele não está sendo agradável para você, você vai fechar a janela porque você não quer mais ouvir aquilo. Se você está vendo algo que desagrade, você fecha a cortina, você fecha a janela, porque você não quer ver mais aquilo. Agora lembre, pela porta da sua casa, todo aquele que entra quando é convidado, você precisa saber quem é que você está convidando para entrar na sua casa. Se alguém tentar invadir, não permita. Lembre-se, sua casa é morada de Deus. E nós precisamos reformá-la de tempo em tempo, reforçar a porta, reforçar a janela. A janela ela tem que estar limpa para que a luz entre, para que você enxergue lá fora aquele que está rodeando, para que você respire melhor e que você feche quando não é necessário respirar algo que não vai te fazer bem. Para que você ouça o que acontece lá fora e para que você não ouça o que acontece lá fora. Você está dentro da sua casa, você sabe o que tem lá dentro. Agora quem está fora tem a curiosidade de saber. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Voltou a fazer o que tinha que fazer. Um espírito maligno tomou Saul. E aí disseram para ele que se achasse alguém que trocasse harpa. E aí um dos homens disse, não foi Samuel, foi um dos homens do seu exército disse, tem um jovem que toca harpa e é de boa aparência e sabe falar, então traga aqui. E Deus está com ele. E toda vez que ele tocava a harpa, o espírito maligno não afetava ao rei Saul. E ele ficou como escudeiro ali do rei Saul. Antes dele ser rei, ele passou por muitas etapas. Mas ele foi convidado a entrar naquela casa. Mesmo Deus dizendo que ele seria o rei, ele ainda foi convidado. Ele foi conhecer todo o ambiente. Ele foi preparado por Deus naquele ambiente, até que chegasse o momento que ele realmente fosse rei. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. Não pense você que você vai chegar na igreja hoje porque você sabe tocar, porque você sabe falar bem, que você já vai se tornar ali um rei, um líder, um pastor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus ele tem um propósito na sua vida, mas ele vai fazer no tempo que é o tempo certo. Então às vezes é necessário você chegar e você passar por várias etapas. E às vezes até ser perseguido como Davi foi. Mas o que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Ele te chama para estar na casa dele porque ele faz morada na sua casa primeiro. Que Deus abençoe você nessa reforma. E amanhã nós teremos a última parte. Deus abençoe e um ótimo dia.